Você precisará de pistola de cola quente, bastão de cola quente, lápis, alfinetes, tesoura para tecido, do golfrador fundo de doce médio 3 centímetros, dos moldes 3,5 centímetros, círculo 3,5 centímetros, estrela menor, saia de princesa maior, que é o que tem 13 centímetros de diâmetro, e do molde saia de princesa menor, que é o que tem 12 centímetros de diâmetro. E também precisará de tela Escócia, lembrando que a tela Escócia já vem engomada, de cetim engomado com a goma de gelatina, cetim engomado com a goma de gelatina, e de organza também engomada com a goma de gelatina. Organza engomada com a goma de gelatina. Aqui eu vou usar a organza, mas você também pode estar utilizando o voal para poder estar confeccionando a sua forminha saia de princesa, tá bom? Então aqui eu estou usando a organza cristal, mas se você quiser utilizar o voal, também não tem problema, você pode utilizar o voal. Então vamos riscar primeiro o molde estrela menor e o molde círculo 3,5 centímetros na tela Escócia. Você precisará de uma camada do molde estrela menor e uma camada do molde círculo 3,5 centímetros na tela Escócia. O bom de utilizar o molde aqui na folha de acetato é que caso o risco tenha falhado na hora que você passou o lápis, ou então caso tenha esquecido de riscar algum lado, você consegue voltar com o molde exatamente no lugar para poder riscar de novo. Aqui eu tô usando um retalho que eu tenho de tela Escócia, mas lá na videoaula Otimizando Seu Corte, você aprende a cortar a sua tela Escócia, a cortar os seus tecidos de forma que você não desperdice material. O que acaba refletindo aí também nos gastos, né, nas despesas do seu ateliê e também no custo da sua peça, no custo final da sua peça para o seu cliente. Agora eu vou dar o pique entre as pétalas aqui do molde estrela menor.
E agora vamos riscar os moldes saia de princesa menor e saia de princesa maior nos tecidos. No cetim, você vai precisar de uma camada do molde saia de princesa maior, tá? Então, no cetim, engomado com a goma de gelatina, você vai precisar de uma camada do molde saia de princesa maior. Lembrando que é importante que o seu tecido não tenha nenhum dobrado, nenhum amassado, porque essa, assim como as forminhas, né, desse módulo, forminhas básicas, é uma forminha em que a gente só usa o gofrador fundo de doce. Só para dar o formato do fundo, né, do doce da forminha. Então, se o seu tecido tiver dobrado, amassado, vai acabar aparecendo na sua forminha e não vai ficar com uma qualidade bacana. Diferente das forminhas que você vai aprender no módulo Forminhas de Luxo, lá todas as forminhas, né, todas as camadas são golfradas com diferentes tipos de golfradores. Então, acaba que se o seu tecido tiver com algum amassado, com algum dobrado, quando você for golfrar, esse amassado, esse dobrado acaba desaparecendo, porque a sua camada de tecido vai ficar com o formato do golfrador da forminha. Então, temos aqui o nosso tecido cetim cortado no molde saia de princesa maior. E agora, nós vamos passar o molde saia de princesa menor para a organza cristal. E nós vamos precisar de 2 camadas, tá? 2 camadas do molde saia de princesa menor na organza cristal. Lembrando que eu falei no início dessa videoaula que você pode estar utilizando também o voal. Tanto a organza cristal como o voal. Sendo que a organza cristal engomada com a goma de gelatina. Porque senão, se você engomar com a goma de álcool e cola, ela vai perder todo o brilho dela. Já o voal, você engoma com a goma de álcool e cola número 2. Então, vamos riscar aqui o molde saia de princesa menor. Riscamos o molde saia de princesa menor aqui na organza. Agora vamos dobrar, porque nós vamos precisar de 2 camadas. Vou usar o alfinete para unir as 2 camadas para poder cortar. Vou tirar o excesso aqui de tecido. E como o voal, né, a organza cristal são tecidos fininhos, segura bem na pontinha, bem assim na ponta, onde você estiver cortando, para que as camadas não acabem dançando, né? E você, quando fizer o corte, cortar uma maior, uma menor. Então, pode cortar com cuidado, com calma. Bom, então temos também o nosso molde saia de princesa menor
cortado aqui na organza cristal em 2 camadas. E agora vamos unir todas as camadas e depois passar no fundo de doce pra gente finalizar a nossa forminha saia de princesa. O primeiro passo pra gente unir as camadas da forminha saia de princesa é colar a camada de cetim, né, que a gente cortou no molde saia de princesa maior na tela Escócia. Na tela Escócia aqui que a gente cortou o molde estrela menor. Se você colar dessa forma, ó, vai ficar difícil, porque você não vai saber onde que vai estar o centro aqui, né, pra você centralizar e depois passar no fundo de doce. Você não vai saber onde vai estar o centro da base aqui pra colar. Então, a gente vai fazer ao contrário, a gente vai passar a cola quente aqui, né, fazer o círculo de cola quente no molde estrela menor e vai colar dessa forma. E aí, para que o brilho do cetim fique pra cima da sua forminha, voltado pra cima, na forminha, você vai virar o brilho do cetim para baixo, tá? Então, a parte fosca aqui do cetim vai ficar pra cima, que é onde você vai colar a estrela menor aqui, ok? Então, brilho do cetim voltado para baixo, pra gente poder colar o molde estrela menor aqui, que vai ser a base da forminha. Então, fiz o círculo de cola quente, limpei a ponta da pistola, ó. E agora eu vou colar, centralizando o molde estrela menor aqui no molde saia de princesa maior que a gente cortou no cetim. Ok? Então, ó, como a gente colocou o brilho do cetim para baixo, né? E como a estrela menor é a base da nossa forminha, na hora que a gente virar, o brilho do cetim vai estar para cima. E agora, a próxima camada, nós vamos colar uma camada aqui do molde saia de princesa menor, que a gente cortou na organza. Olha só, uma dica importante. Tá vendo que aqui, ó, tá vendo que o corte deu um pique aqui? Tá vendo? No molde. Não deixa os seus cortes ficarem assim, porque não vai dar um acabamento bacana na sua forminha. Então, eu vou acertar aqui para que fique certinho, ó. Pronto. Tá vendo? Ó, sumiu aquela escadinha que deu aqui do corte. Então, eu vou colocar um pingo de cola quente aqui no centro. E vou colar a primeira camada de organza, centralizando também, ó. Tá vendo? De forma com que todas as bordinhas aqui fiquem na mesma medida. Se você tiver cortando já os seus moldes na máquina, né, com as facas na máquina de corte e vinco, o seu corte vai ficar bem mais perfeito. Mas se você estiver ainda cortando na mão, não vai ficar tão perfeitinho como se fosse na máquina de corte e vinco, né? Como você sabe, é um trabalho manual, nenhuma peça vai ficar idêntica à outra, mesmo você cortando, né, os seus moldes na máquina de corte e vinco, na hora de montar as forminhas, continua sendo um trabalho manual, então nenhuma vai ficar idêntica à outra, mas ainda assim a gente busca a perfeição o máximo possível para entregar um material, né, uma peça de qualidade para suas clientes. Então, ó, temos aqui a base, né, na tela Escócia, molde estrela menor. Temos o cetim,
com o brilho voltado para cima, que a gente cortou no molde saia de princesa maior. Colamos a primeira camada aqui no tecido organza que a gente cortou no molde saia de princesa menor, sendo que você pode estar utilizando o voal também. Agora vamos colar o círculo 3,5 centímetros, centraliza, e agora vamos colar a última camada de organza do molde saia de princesa menor. Colada, agora vamos passar no fundo de doce e finalizar a nossa forminha saia de princesa. Meu gofrador já tá na temperatura ideal, lembrando que é sempre bom você verificar, né, se a temperatura do gofrador não tá muito quente a ponto de queimar a sua forminha na hora que você for gofrar. E também sempre manter ele limpo de cola, tá? Conforme você for gofrando, vai acabar ficando excesso de cola aqui. Então, você pode limpar com papel toalha, né? Ou então com o próprio retalho dos tecidos que você cortou os seus moldes. Deixa eu pegar um retalho aqui. Até de uma outra forminha que eu já fiz, para mostrar para vocês, ó. Dobra assim 2 vezes para ficar mais grossinho. E aí vem e afunda aqui, ó. Confere se não tá queimando, né? O tecido, e você aproveita para limpar também aí o seu gofrador de cola, tá? O excesso de cola acaba grudando aqui no tecido. E você pode fazer isso também com papel toalha. O bom de você fazer com a sobra de tecido é que já vai pro lixo mesmo, então é menos material, né? Se você usar o papel toalha, você vai ter que acabar colocando esse custo aí no valor da sua forminha. Então, utilizando o retalho de tecido que você realmente não vai mais usar, você não precisa de colocar esse valor a mais no preço da sua forminha. Então, antes de gofrar, quero dar uma dica para vocês aqui, que eu já dei em outros vídeos, mas vale a pena repetir. Quando você trabalhar com uma forminha, né, em que a primeira camada aqui seja de voal ou de organza, você consegue ver o círculo 3,5 centímetros, né, porque é um tecido mais fininho. Então, é mais fácil de você centralizar na hora de passar aqui no fundo de doce. Então, você centraliza aqui pela tela Escócia, pelo círculo, né, 3,5 centímetros e gofra a sua forminha. Antes de retirar o gofrador, você abre um pouquinho a sua forminha. Não precisa amassar, apertar a ponto de até abaixar aqui a forminha não, tá? Mas faz delicadamente, pressionando para ela ficar mais abertinha. E agora é só retirar. Na hora que você for retirar, você sempre dá uma voltinha assim, tá? Porque caso tenha excesso de cola, o que acontece? Se tiver excesso de cola aqui no seu gofrador, se você puxar assim, o tecido vai acabar meio que grudando aqui no fundo aqui do gofrador, dessa parte de cima, e vai ficar pra cima, tá? Então, você fazendo esse movimento de girar e puxar o gofrador, acaba ajudando com que isso não aconteça. E se acontecer, ó, segurou aqui na ponta, puxou. Se acontecer do tecido subir aqui, é só você apoiar a sua forminha e
vir com o dedinho e apertando aqui o tecido para ele ficar no fundo aqui de novo, tá? Então, nós temos a forminha saia de princesa pronta. Olha como ela fica linda. Olha aqui no fundo. Fundo de doce perfeito. Tá vendo? Ela é ideal para qualquer tipo de decoração. Se você fizer no tecido organza, aí já fica mais voltada para uma decoração mais clássica. Agora, se você fizer no tecido voal, dá para usar também em decoração com uma pegada mais rústica. Fica bem parecendo uma saia mesmo. Fica super linda, linda, linda. Ela é uma forminha que ela é bem baixinha, tá vendo? Mas ela é bem abertona. E como eu disse, você pode estar utilizando o mesmo tom ou então tom sobre tom. Então, está aí mais um modelo saia de princesa para você arrasar com as suas clientes.